Meu nome é François Moreau e tenho 31 anos. Trabalho na indústria da construção civil e moro em uma bela casa em Nice, na França, com minha esposa, Gisele, de 26 anos, que é coordenadora de interiores. Nos conhecemos através de nosso hobby compartilhado de faça você mesmo e nos casamos rapidamente, após apenas 3 anos de namoro. Desde o início, foi a paixão compartilhada por criar e transformar espaços que nos uniu. Sempre admirei a maneira como Gisele conseguia ver beleza onde ninguém mais via, e ela ficava fascinada com minha habilidade manual. Esse respeito mútuo foi a base do amor que, inicialmente, parecia inquebrável. No início, cuidávamos um do outro com carinho, mas agora sinto que Gisele se tornou muito exigente. Ela reclama constantemente que não faço minha parte nas tarefas domésticas quando chego em casa cansado do trabalho. Gisele espera que eu tire meu casaco, coma a refeição que ela preparou sem reclamar, limpe tudo e só então vá para o meu quarto. Antes de nos casarmos, passamos longas noites discutindo nossos sonhos e aspirações. Gisele sempre foi ambiciosa, sonhando em expandir sua carreira para além das fronteiras da França. Eu, por outro lado, tinha um desejo mais modesto de estabilidade e não me sentia confortável com as incertezas associadas às ambições de Gisele. Essa divergência nas expectativas de vida começou a criar um abismo silencioso entre nós, que só se aprofundou com o tempo. Quando ela me cobra sobre isso, eu digo que as tarefas domésticas são fáceis e que é natural as mulheres cuidarem da casa, já que os homens têm a responsabilidade de trabalhar fora e sustentar a família. Essa minha opinião rígida, que eu nunca havia expressado antes do casamento, começou a causar atritos entre nós. O fato de Gisele ganhar mais do que eu também contribuiu para eu me voltar contra ela. Aos 26 anos, Gisele já está planejando ser independente e aumentar ainda mais sua renda, o que me deixa inseguro. Talvez por isso, comecei a colocar apenas o mínimo do meu salário nas despesas da casa, sem economizar nada, e passei a gastar o dinheiro como bem entendia. Gisele me alertou várias vezes sobre meu comportamento imprudente com as finanças, mas eu teimosamente me recusei a mudar. Não contente com isso, comecei a exagerar para meus colegas de trabalho, dizendo que minha esposa era uma miserável avarenta para ganhar a simpatia deles. Foi minha generosidade com o dinheiro e a percepção constante de conflitos domésticos que atraiu Monique Leroy, uma colega de trabalho temporária que, aos 24 anos, parecia admirar minha abordagem à vida. Minha infidelidade não surgiu como um impulso momentâneo, mas como uma fuga de um lar que já não reconhecia como meu. A cada reclamação de Gisele sobre tarefas domésticas ou finanças, eu me sentia mais distante, mais como um estranho dentro de minha própria casa. Monique ofereceu um refúgio, uma promessa de simplicidade e de um reconhecimento que eu sentia falta profundamente. No ambiente de trabalho, onde não há muitos homens da minha idade, e os que existem ainda são considerados jovens, a atenção de Monique rapidamente se voltou para mim. Ela uma vez me disse: "Se eu tivesse um marido bonito como você, cuidaria dele para sempre." Suas palavras tocaram um ponto frágil em mim, e eu, acreditando na sinceridade delas, rapidamente me vi envolvido. Monique, com sua admiração e promessas de cuidado, parecia oferecer a paz que eu tanto ansiava, e sem perceber, encontrei-me profundamente apaixonado por ela. Gisele descobriu sobre minha infidelidade cerca de 6 meses atrás, logo quando o caso começou. Um dia, uma mulher desconhecida me ligou no celular e, quando Gisele pesquisou o nome dela nas redes sociais, encontrou uma postagem de Monique dizendo: "Encontro de hoje com meu futuro marido em um restaurante chique. Estou tão nervosa, pois é minha primeira vez." Junto com essas palavras, havia várias fotos minhas, claramente me identificando. Gisele salvou todas as evidências e também recuperou nossas trocas de mensagens do meu celular. Pelas datas, conversas e informações sobre os lugares que visitamos, não havia dúvida de que eu estava traindo.
Quando Gisele descobriu sobre minha infidelidade, ela não ficou com raiva nem triste. Apenas se sentiu vazia por dentro. Ela entende que ser repreendido ao chegar em casa cansado não é confortável, mas diz que todas aquelas cobranças eram necessárias para o nosso futuro. Talvez Gisele tenha sido muito dura às vezes, mas trair por estar farto da família após apenas 3 anos de casamento foi imperdoável da minha parte. Gisele suspirou pesadamente, percebendo que não podia mais se acomodar e não fazer nada. Ela vinha se esforçando, pensando que o compromisso entre nós era necessário, mas simplesmente não pôde mais tolerar a traição. Gisele decidiu se divorciar de mim e começou a procurar um advogado. Um mês depois, em um sábado, Gisele decidiu me confrontar junto com Monique para uma discussão. Naturalmente, ficamos chocados quando ela nos contatou. Provavelmente nunca pensamos que Gisele descobriria o caso, mas talvez por estar feliz com a perspectiva do casamento, Monique pareceu muito animada. Ela não se desculpou nem tentou justificar a traição, apenas disse imediatamente: Gisele, você está mesmo de acordo com essa compensação sem precedentes? Estou tão feliz. Gisele respondeu calmamente: Sim, François e eu decidimos antes do casamento não dividir nossos bens. Naquele momento, Monique segurou minha mão e comemorou. Sim, Gisele e eu tivemos que conversar de antemão até mesmo sobre o que aconteceria se nos divorciássemos. Em troca de não dividir os bens, a compensação que Gisele receberia também seria pequena. Como ela também trabalhava, não se importou com essa parte. Mas o que a deixou com raiva foi a total falta de remorso pela traição. Monique exclamou: Que maravilha morar em uma casa tão elegante com móveis e eletrodomésticos de marcas de alto padrão. É simplesmente a casa perfeita para mim. Gisele sentiu uma estranha sensação ao ouvir essas palavras e, ao entregar os papéis do divórcio, confirmou algo comigo. Mesmo durante nosso casamento, não há divisão das coisas que comprei. Estou levando todos os meus pertences pessoais comigo. Você entende isso, certo? Eu, aparentemente não entendendo o que Gisele quis dizer, fiz uma pausa por um momento e então falei: É óbvio, suas roupas e bolsas não serviriam para a jovem Monique de qualquer maneira. Terei que comprar coisas melhores para ela. Se você deixar seus pertences aqui, eles apenas me lembrarão dos dias dolorosos que passamos juntos. Parece que entendi mal, pensando que Gisele estava falando de pertences pessoais como roupas. Bem, é mais fácil deixá-la continuar pensando assim do que começar uma briga. No dia seguinte, os carregadores levariam tudo embora, então Gisele nos avisou para estarmos preparados. Monique e eu já estávamos ignorando o que Gisele dizia, olhando ao redor do interior da casa. Parece que eu realmente não entendi o significado de sem divisão de bens, mas isso não era da minha conta. Dê uma boa olhada enquanto pode, Gisele disse. Monique mal podia esperar pela mudança do dia seguinte. Na manhã seguinte, fomos ver Gisele partir, como se a estivéssemos apressando para ir embora cedo. Ignorando-nos, ela estava esperando a chegada da empresa de mudanças. Então, bem na hora, um grande caminhão chegou. Os trabalhadores nos cumprimentaram com energia. Obrigado por nos escolher hoje. Temos outro caminhão esperando nas proximidades, então não se preocupem. Monique, com uma expressão confusa, hesitou ao se aproximar de Gisele e perguntou: Você tem tantos pertences pessoais assim? Gisele segurou uma risada e mal conseguiu responder. A casa em si fica com François, mas todos os eletrodomésticos e móveis são meus. É por isso que eu disse que não haveria divisão de bens, lembra? Ao ouvir isso, corri até Gisele, meu rosto ficando vermelho de raiva. Todos os móveis e eletrodomésticos são meus. Eles estão nesta casa há 3 anos. Apenas pegue suas coisas e saia daqui rapidamente. Gritei. Gisele havia chegado ao seu limite e finalmente explodiu em gargalhadas. Ela tinha a sensação de que eu realmente não entendia o que significava sem divisão de bens, e que só porque algo estava na casa há alguns anos eu achava que era meu. Você deve estar brincando, ela disse. Ei, você não está realmente planejando levar tudo, está? Perguntei em pânico, baixando minha voz para verificar com ela. Enquanto isso, os carregadores continuavam a transportar os móveis de forma constante. Não se preocupe, as únicas lembranças de viver com você que deixarei para trás, Gisele respondeu. Então, em pânico, corri para o escritório. Gisele sempre mantinha cópias dos recibos lá, então devo ter ido verificar quais móveis estavam sendo levados. A verificação foi em vão.
Não havia um único móvel ou eletrodoméstico meu naquela casa. Eu havia herdado a casa dos meus pais, que a possuíam como imóvel de aluguel. Não querendo gastar dinheiro com minha vida pessoal, eu a havia mobiliado inteiramente com móveis e eletrodomésticos de segunda mão. Quando nos casamos, me desfiz de todos os móveis que tinha, então Gisele comprou todos os móveis e eletrodomésticos novos. Claro, todos eram os mais recentes e luxuosos itens de marcas famosas. Sendo coordenadora de interiores de profissão, Gisele era bastante exigente com o design dos móveis e eletrodomésticos. Além disso, após tentativa e erro, ela colocou os móveis sofisticados em arranjos visualmente agradáveis. Acho que tinha uma opulência que fazia parecer longe de uma casa de segunda mão, mesmo que eu diga isso. Monique não pôde deixar de ficar encantada enquanto olhava ao redor da sala. Enquanto isso, voltei com o rosto pálido. Naquele momento, a casa já estava sendo limpa após a remoção. Literalmente nenhuma partícula de poeira restou. Monique continuou gritando com Gisele. Isso é terrível! Não acredito que isso esteja acontecendo. Finalmente um trabalhador olhou ao redor da casa e perguntou preocupado. A casa está vazia agora. Tem certeza de que está tudo bem? Gisele respondeu. Não há problema, já que estou me mudando. O que comprei com meu próprio dinheiro, por favor, entregue no endereço onde meus pais estão, na nova casa. Então os trabalhadores pularam no caminhão e partiram rapidamente. Ei, não ouvi falar sobre isso. O que você vai fazer? Monique ainda estava com raiva, vindo para cima de Gisele novamente. Nesse momento, um carro se aproximou por trás e Monique pulou de susto. Espere, quem está chegando agora? O que você está tramando? Ela perguntou, parecendo perceber que Gisele ainda estava aprontando alguma coisa. Monique parecia totalmente perplexa. Gisele, faz tempo. É verdade que você está me dando o papel de parede? Uma amiga de Gisele emergiu do carro. Isso mesmo, até o papel de parede foi feito sob medida por um designer que conheci através do trabalho, e eu paguei para ser completamente substituído. Então mesmo o papel de parede era minha propriedade pessoal. Gisele explicou. Como esse tipo era reutilizável, um pouco de manutenção e redimensionamento permitiria que fosse usado novamente sem qualquer problema. Você vai arrancar o papel de parede também? Monique olhava para Gisele com incredulidade, mas a amiga dela apenas deu de ombros e começou a descolar o papel de parede. Por favor, você pode pelo menos deixar isso, implorei a Gisele, mas ela me ignorou. Se você vir meus pertences pessoais que deixei para trás, vai se lembrar de mim, e isso é desagradável, certo? É por isso que decidi dar tudo para minha amiga, Gisele disse. Tendo dito isso, eu mesmo não pude corrigi-la, fiquei confuso e em pânico. Geralmente, se você substituir todo o papel de parede em uma casa, custa pelo menos 5.000, já que também precisa comprar móveis novos. Sem dúvida, é uma despesa dolorosa para nós. Gisele removeu todos os móveis e eletrodomésticos de bom gosto, sem deixar uma única peça, e até mesmo o papel de parede foi arrancado. Agora a casa parece mais velha do que a idade real. Para Monique e eu, que tínhamos o sonho de viver uma vida doce em um cômodo que parecia bom antes da chegada dos empreiteiros, deve ser uma realidade insuportável. Parecíamos não ter mais energia para reclamar com Gisele e ficamos atordoados. Depois de se despedir da amiga com um sorriso enquanto ela recolhia o papel de parede, Gisele entrou no carro. Bem, isso é um adeus. Adeus. Ela se despediu casualmente de nós e deixou a casa vazia para trás. Mais tarde soube que Gisele usou os móveis e eletrodomésticos em sua nova casa, mas logo se cansou do fato de que eu os havia usado e chamou um amigo comprador para vendê-los. Felizmente, eles estavam em muito boas condições e ela conseguiu vendê-los por um preço maior do que o esperado. Que tipo de móveis ela compraria em seguida? Onde os colocaria? Enquanto Gisele pensava nessas coisas, liguei para ela depois de muito tempo. Monique simplesmente não para de falar sobre você organizar os móveis. Venha até a casa uma vez. Pedi. Gisele não queria nos encontrar e isso a incomodou muito, mas seu interesse como coordenadora de interiores despertou. Que tipo de móveis nós dois havíamos comprado? Que tipo de design de interiores queríamos? Tudo bem, eu vou apenas para ouvir o que você tem a dizer. Ela acabou concordando. Sério? Lembre-se, você prometeu. Exclamei com alegria aparente antes de desligar. No dia da promessa, Gisele chegou ao nosso lugar e ficou chocada com o que viu. Não tínhamos nem mesmo trocado o papel de parede,
E quanto aos móveis e eletrodomésticos, eram todos obviamente coisas de segunda mão, reunidas de lojas de produtos usados. Parecia exatamente com um apartamento barato, onde um estudante poderia morar. Uma passagem de um mês inteiro desde que nos separamos, e isso era demais. Espere, o que é isso? Isso vai além de um problema de design de interiores, disse Gisele perplexa. Monique entendeu isso como um insulto e explodiu de raiva. Nós reunimos essas coisas apenas para viver por enquanto. Vamos substituí-las em breve, já que você levou tudo. Use suas conexões ou o que for e transforme isso em uma casa da qual possamos nos gabar para nossos amigos. Ela disse, parecendo muito infeliz com uma vida cercada de móveis e eletrodomésticos de segunda mão. Monique ficou irritada durante toda a conversa, até mesmo ao perguntar sobre o orçamento, que não era suficiente para a taxa de Gisele. O que é isso? Você é uma coordenadora talentosa, mas não pode fazer isso? Você é inútil, Monique disse indignada. Diante da indignação dela, Gisele ficou perplexa e explicou. Qualquer coordenador, não importa quão habilidoso seja, não pode fazer muito com um orçamento tão limitado. Isso é ridículo e vai muito além de conexões. Monique parecia séria sobre ter Gisele arrumando móveis e eletrodomésticos de marcas de alto padrão com um orçamento tão apertado. Agora totalmente frustrada, ela finalmente começou a explodir de raiva. Isso é ridículo. Você veio aqui só para me menosprezar? Se você não gosta, vou embora, mas se quiser mobiliar sua casa com esse orçamento, deveria pelo menos polir seu senso de interior. Você realmente está zombando de mim, mas só porque tem um trabalho um pouco na moda, não fique tão convencida. Ei, pare com isso. Tentei acalmar Monique com um olhar cansado. François, diga algo a ela, pare com isso, vocês duas, implorei. Monique finalmente se acalmou e eu me desculpei com Gisele pelo barulho. Confessei a Gisele que depois de tudo tive que me casar com Monique, mas como ela podia ver, Monique estava com raiva o tempo todo e estava sendo difícil todos os dias. Aparentemente, depois que Gisele partiu, Monique e eu tivemos uma grande briga na casa agora vazia. Mas como Monique já havia deixado o emprego para se casar e não havia comunicado o casamento aos pais, ela não tinha para onde ir. Confessei que me casei com Monique apenas por compromisso, para que ela cuidasse das tarefas domésticas. Mas um casamento assim estava fadado ao fracasso, e portanto eu havia desistido tão cedo. Por favor, Gisele, me ajude a consertar nosso relacionamento novamente, implorei. Gisele respondeu claramente irritada. O que é isso? Planeja me trair de novo? Não, a questão é que Monique era apenas uma confusão temporária. Depois que você partiu, percebi que não há ninguém mais maravilhoso do que você, Gisele. Você não pode estar falando sério, pode? Gisele disse, percebendo de repente que havia levantado a voz. Você é quem me mandou sair desta casa, certo? Eu me divorciei de você exatamente como queria. Não pode esperar que eu mude de ideia agora. Por favor, Gisele, comecei a dizer, mas ela me interrompeu. Não me chame pelo primeiro nome tão casualmente. Esta casa em ruínas é o castelo que você escolheu com sua amante. Vocês dois deveriam se dar bem juntos. Com isso, Gisele me ignorou e saiu rapidamente da casa. Mais tarde, soube que Monique e eu imploramos aos nossos pais para ajudar com o custo da compra de móveis e eletrodomésticos, mas aparentemente fomos deserdados por ambos os pais. Ninguém nos ajudaria a comprar móveis e eletrodomésticos, muito menos perdoaria nosso casamento após o caso. Então, relutantemente, continuamos a viver naquela casa de segunda mão. Não consigo mais reunir nenhuma simpatia por nós. É o resultado de nossas ações. Quanto a Gisele, soube que ela conheceu recentemente um designer de interiores através do trabalho e que eles têm saído juntos com bastante frequência nos finais de semana. Gisele tem sido cautelosa em relação a namorar homens por um tempo, mas talvez seja hora de ela pensar em começar uma nova vida. Com esses pensamentos em mente, ela saiu para outro encontro, seguindo em frente e deixando o passado para trás. E assim, aqui estou eu, vivendo com as consequências das minhas próprias escolhas impensadas, enquanto a mulher que eu traí segue em frente para uma vida melhor. Se ao menos eu tivesse valorizado o que tinha quando tive a chance. Agora, preso nas armadilhas de minhas próprias decisões, percebo que fiz a cama em que agora devo me deitar. Cada noite solitária e cada dia vazio são lembretes cortantes de que as escolhas têm preço. E para mim, esse preço tem sido perder tudo o que realmente importava. Gisele avança, crescendo e prosperando enquanto eu permaneço aqui,
atolado nas sombras de um passado que não posso mais mudar. Agradeço por sua companhia. Não deixe de clicar no card na tela para assistir a outro vídeo. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima.